Olá, que a paz de Cristo esteja com todos. Passando aí para a gente falar um pouquinho sobre fé, sentimento e vibração. O quanto essas coisas elas estão ligadas umas com as outras e nem sempre a gente se dá conta. Para a nossa meditação, Marcos 11, a partir do 22, Jesus fala assim: tendes fé em Deus. Porque em verdade vos digo e afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha só que coisa interessante. Jesus está falando, se alguém disser, erga-te, levanta-te, lança-te no mar, né? Se alguém disser a este monte. Então, olha só que coisa interessante, mas ao mesmo tempo ele fala assim, e não duvidar em seu coração. Quando Jesus falou em coração, o que ele está falando? Ele está falando questão de sentimento. No geral, a gente tem, o ser humano, o cristão, ele tem bastante dificuldade com fé, né? Sempre, tem muita coisa ligada à fé, mas a gente tem dificuldade para poder trabalhar a nossa fé. Só que existe uma ligação terrível entre fé, sentimento e vibração. Se a gente trabalhar os sentimentos, você mexe com a sua fé. Em que sentido? E sentimento é vibração. Não adianta você pedir algo, desejar algo, se no fundo você tem medo. Não adianta. Você está inseguro, você tem medo, e às vezes é óbvio que a gente está inseguro, é óbvio que você não sabe como vai conseguir. Só que eu sempre acreditei nisso. Poucos dias eu vi um grande pastor, o pastor Rodrigo Silva, comentando sobre a lei da atração e argumentando que nem tudo ali é mentira, tem muita verdade ali. E de fato isso é verdade. Porque questão da vibração. Sentimento é vibração. E quando a gente precisa trabalhar a nossa fé, você tem que trabalhar o seu sentimento. Em que sentido? Você tem que visualizar, você tem que imaginar e você tem que sentir como se o que você quer já estivesse pronto. A Bíblia fala lá em Efésios 1:3 que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. A Bíblia fala. Então você tem que sentir como se você tivesse. Então não adianta você sentir medo. Você está pedindo algo, mas você está com medo. Não, primeiro trabalhe o seu medo. Primeiro trabalhe o seu sentimento. Eu sempre falo isso, né? O que você sentiria se você já tivesse? Porque senão não adianta. Um assunto que a gente estuda muito, palavra. A palavra tem poder? É óbvio que tem. Mas a palavra só tem poder se ela foi dita com fé. Se você acredita no que você está dizendo. Agora, quando você não acredita, não adianta orar, não adianta falar. Então, primeiro você tem que trabalhar a sua fé, você tem que trabalhar os seus sentimentos. E como é que você pode fazer isso de uma forma simples? Imagine, trabalhe os seus sentimentos, porque aí você muda a sua vibração. Você muda. Aí sim, você vai atrair aquilo que já é seu. Você vai atrair o que devagarzinho você vai mudando os seus sentimentos, você vai mudando a sua fé e você vai conseguir alcançar o que você deseja. O nosso trabalho mais desafiador é de fato isso. É você mudar os seus sentimentos. É trabalhar os seus sentimentos. Senão a gente corre o risco de passar uma vida desejando algo e nunca alcançando. Então, meu querido, fica essa dica aí. Fé é igual sentimento, que é igual a vibração. Um abração a todos, tamo junto, até depois do fim.